Nada de bom pode vir do Estado. O caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O Estado é o culpado de praticamente todos os problemas ou da piora deles na sociedade. Você duvida? Então ouça os argumentos e depois tire suas próprias conclusões. Não é política simplesmente que pode melhorar a vida das pessoas. É impossível, mesmo que as intenções dos políticos sejam boas. A política é a atividade de decidir o que será feito com as coisas alheias, e a legitimidade para isso vem, em última instância, da força. Há duas maneiras possíveis para o surgimento de um Estado. A primeira é o que descreve a teoria do bandido estacionário, em que um grupo de saqueadores decide não pilhar totalmente a riqueza das vítimas e, ao invés disso, prefere deixar recursos suficientes para que elas possam se erguer novamente. E então eles poderão voltar posteriormente para fazer sistematicamente, periodicamente, novos saques, repetindo o processo ad eternum até enquanto for vantajoso. A segunda forma é que um grupo inicialmente responsável pela defesa de uma população, por ser monopolista na prestação do serviço de proteção, se corrompe e passa a exigir pagamento compulsório fazendo ameaças de violência. Extorsão. Assim, em ambas as formas o Estado pode ser definido como o monopólio da força. Nada de bom para as pessoas fora do Estado pode sair disso. Praticamente todos os problemas da sociedade poderiam ser resolvidos mais eficientemente se as pessoas apenas fizessem valer a liberdade para tentar resolvê-los. Mas o Estado se apresenta impositivamente como a única forma de resolver todos eles. Assim, ele não permite que nenhuma entidade ou ninguém sequer participe para também fornecer soluções. A maneira como o Estado tenta resolver os problemas é governando. Ele manda na vida e nas coisas dos outros, proibindo todos de ou obrigando todos a fazer o que ele quer, sempre alegando que sabe o que é melhor para cada um de nós, mais até do que nós mesmos. Essa é justamente a causa de todos os regimes comunistas falharem. É impossível um ente central ter todas as informações suficientes para tomar decisões acertadas no lugar da sociedade, principalmente porque nela o conhecimento está disperso e por isso a faz evoluir mais rápido para melhor. E, eticamente, porque só os indivíduos podem decidir por si o que é bom para eles próprios. O Estado acha que é uma boa ideia ele ensinar como os mecânicos devem consertar os carros, como os agricultores devem plantar e colher, como os comerciantes devem arrumar suas prateleiras, como as vendas devem ser cobradas, e ainda que todas as interações comerciais devam ser oneradas com uma parcela paga a ele. Diz que é para custear a operação de todos esses mandos e desmandos, são pelo bem coletivo, é o custo de viver em sociedade, blá 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 blá. E o pior, muitas pessoas acreditam que isso é algo bom e o certo de se fazer. Não é só a força que sustenta o poder. A crença das pessoas é o pilar mais forte. A força é algo caro, usado para convencer sob ameaça quem não concorda em sustentar essa organização. Um jeitinho desse sempre facilita as coisas, não é mesmo? Você já se perguntou por que aqui os mais pobres conseguem ter um celular, uma televisão, uma geladeira, mesmo sem ter saneamento básico e serviços de saúde e de escola decentes? Já parou para pensar por que 16% das cidades brasileiras não têm água tratada e só 38% tem alguma política de saneamento e 48% não tem coleta de esgoto? É porque os primeiros serviços e produtos aí são fornecidos por empresas privadas concorrendo por consumidores, enquanto que os mais fundamentais estão sob a tal responsabilidade do Estado, que diz administrar a concessão de monopólios prorrogáveis, organizar o processo seletivo das empresas e a fiscalização dos serviços. Isso quando não é operacionalizado diretamente pelo Estado, como a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. É a pior situação. As áreas em que o Estado permite a atuação da iniciativa privada têm as demandas atendidas mais rapidamente e da forma mais eficiente possível. Nesse ambiente há duas partes, as pessoas escolhendo quem pagar para ter o serviço ou produto, e tem as empresas precisando mostrar eficiência para conquistar clientes. Quando o Estado participa, ele determina o prestador que ele escolheu e como deve atuar. E se o resultado for ruim para as pessoas, elas não podem trocar. Então ele não precisa de critérios bons e até ver margem para se beneficiar. E se uma empresa for beneficiada por um agente estatal em conluio ou for explorada abusivamente nesse sistema, a perda será sempre para quem está na ponta da linha, o pagador de imposto, chamado de contribuinte. Já pensou se a alimentação dependesse de um serviço administrado ou prestado pelo Estado? E se fosse de acesso gratuito por ter sido definido como direito? A quantidade de famintos seria ainda maior que a de analfabetos. As empresas em ambiente de concorrência têm interesse em prestar serviço com a mais alta qualidade e ao menor custo. É assim que ela ganha a adesão dos consumidores e, por consequência, obtém o maior lucro. O governo, ao contrário, não tem incentivos para isso, já que, por definição, o monopolista não precisa se preocupar com concorrência.
Quem tem monopólio tem uma clientela garantida, obrigada a pagar pelos serviços, mesmo que não goste ou sequer use. Todo mundo entende isso como absurdo, mas muitos, incrivelmente, acham ok. Geralmente são os que não usam, dizendo que deve ser destinado aos mais pobres, mas não usam porque o serviço é ruim. O discurso é para sinalizar preocupação com os pobres, mas se fosse sentimento sincero estariam defendendo que o Estado estivesse longe do mercado. Lembremos aqui do que Murray Rothbard disse: não há nenhuma maneira de medir a qualidade e o sucesso de um produto pelo qual os consumidores são forçados a pagar. Por exemplo, a criminalidade e a violência são grandes problemas que a sociedade enfrenta. Você acha que o Estado ajuda de fato a solucionar crimes e a ressarcir vítimas? Acha mesmo? O Estado gasta bilhões de dinheiro roubado via impostos dizendo que será empregado no combate ao crime, mas qual é o real resultado obtido? Ele toma para si a responsabilidade de resolver o problema com o dinheiro coletado à força, faz um serviço porco e não permite que outros atuem melhor para resolver. Mais de 90% dos crimes sequer chegam a ter os autores identificados. Eles passam impunes. O Estado investiga mal, não consegue punir por quem investiga mal e não deixa as empresas concorrerem para atuarem bem. Na prática, pode-se afirmar que o Estado está agindo para manter 90% de impunidade. Num livre mercado, as empresas de segurança competiriam entre si pela maior eficiência na resolução de crimes. O Estado não existe para proteger as pessoas, ele só as quer pagando impostos e defendendo sua manutenção. Nenhum parasita quer que o hospedeiro morra. O Estado só se preocupa em impedir algo que ele não quer. O que ocorre é que, caso alguém tenha sido ou esteja sendo agredido e for com algo que o Estado não quer, aí ele vai atuar sob o discurso de estar protegendo alguém. Como tem lei proibindo e obrigando de tudo um pouco, as pessoas ficam com uma sensação de proteção. Quando dá errado, e sempre dá, é só dizer que faltam recursos. É assim com o papo de combate ao mercado de drogas, pelo qual não se paga imposto, não declaração de moeda de outra jurisdição, porque não se paga imposto, roubo, furto ou qualquer comércio de um bem móvel ou imóvel, porque não se paga imposto. Até o tal do Pix, que existe para combater circulação de dinheiro não abençoado pelo Estado, não é para pegar bandido. Bandido se esquiva facilmente disso. É para rastrear o comportamento financeiro das pessoas. Nunca é para nos proteger de criminosos, é para extorquir. E os crimes de verdade com vítima o Estado não resolve. Ficam aí esses tais 90% impunes, e esse papo de criminalizar algo em que não há vítima é errado. Não existe crime sem vítima. E o Estado, que nunca é vítima, mas ele sempre participa recebendo parte de uma multa prevista em lei, mesmo que seja só a parte agredida que deva ser ressarcida. Os policiais estatais não têm incentivos para combater crimes violentos. Eles estão apenas se pondo em risco sem compensação satisfatória. Afinal, o salário será o mesmo, está garantido, ele se arriscando ou não. Eles são só incentivados a coibir os tais crimes sem vítimas, como confiscar produtos do comerciante ambulante, de quem não pagou a taxa da bênção estatal, ou combater a sonegação fiscal e o que chamam de contrabando. Isso não são crimes pela ética porque não há vítima, apenas gente voluntariamente interagindo comercialmente. Mas o Estado não liga para a ética, fora o desastre causado pela política de desarmamento que bandidos adoram, e de combate ao comércio de drogas que faz de pessoas inocentes vítimas. Temos outros vídeos sobre esses assuntos aqui nos canais Visão Libertária e no ANCAP Sul Classic, dá uma olhada. Na área da educação, em que novamente o Estado se gaba por altos investimentos, ou melhor, torra de bilhões e bilhões, como se houvesse algum mérito em gastar dinheiro aleatoriamente, os resultados são as piores colocações nos rankings de avaliação internacionais como o PISA. Os alunos são forçados por anos e anos a aprender coisas que serão totalmente inúteis, como cálculo estequiométrico, anatomia de selenterados e ciclo reprodutivo das esponjas, mesmo que queiram ser músicos, programadores ou mecânicos. As faculdades podem ensinar as coisas mais absurdas, pois também estão sob a mesma diretriz estatal apontada pelo MEC. Assim, não se pode fazer comparação com outros critérios e grades curriculares. As escolas têm até incentivos para desenvolver um trabalho péssimo, pois podem alegar que o problema é falta de verba e serem premiados com mais grana. Na área da saúde, em que a propaganda é que todos devem ter acesso gratuito, o resultado é a tragédia dos bens comuns. Qualquer desconforto é motivo para realizar uma consulta, pois qualquer um pode pensar, é de graça mesmo. Ou, já que fui obrigado a pagar, então vou usar o máximo possível. Preço zero implica demanda infinita, que se traduz em superlotação de hospitais e em atraso de atendimentos aos casos realmente graves. As faculdades de medicina, como todas mundialmente, só podem ensinar os assuntos que têm o aval do governo, um discurso único global, uma única forma aprovada para trabalhar.
E essa verdade ensinada na faculdade é, na maioria das vezes, que saúde é esperar o paciente ter o azar, entre aspas, de ficar doente e só então procurar um médico para prescrever um remédio contra os sintomas, sem atacar a causa da doença em si. É mais lucrativo manter a pessoa doente ou à beira da recorrência patológica, mas com sintomas aliviados. E se alguém usar algo diferente como prevenção ou tentar atacar a causa efetivamente, em vez da alopatia, será acusado de exercício irregular da profissão. Ah, sem contar que alguns remédios também podem causar alguns efeitos colaterais mais sérios. Você já leu a bula de algum? O Estado se propõe a resolver segurança, saúde e educação porque são os serviços fundamentais mais demandados pela população. Mas para qualquer que seja o problema que ele tem de solucionar, o resultado será sempre desastroso. Quanto mais fundamental é uma necessidade, mais longe deve estar o Estado dela. E o Milton Friedman deveria realmente estar certo quando disse que, se o governo administrasse o deserto do Saara, em 5 anos faltaria areia. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Deixa Dilson, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Alexander Bard. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!